Oi, pessoal. Nós tivemos diversas mudanças, então eu resolvi fazer um compêndio de toda a legislação do Covid-19, né? Na realidade, nós estamos tendo diversas alterações e eu achei interessante a gente colocar isso de uma maneira é, mais didática para tentar trazer tudo que a Covid está, que nós temos sobre a legislação relativa à Covid e que ela acabou alterando é, muitas leis que já existiam e nós estamos tendo alterações uma atrás da outra. Então, eu vou primeiro falar da lista, né, para facilitar da legislação que nós temos a respeito da Covid. Então, a Lei 13.979, agora de 6 de fevereiro de 2020, trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, né? Está no decreto 10.282, que, né, foi regulamentado por esse decreto de 20 de março, que regulamenta esta lei. A Lei 13.982, super mega recente, 2 de abril de 2020. Eu estou falando agora no dia 5 de abril, às quase 23 horas, e nós tivemos uma lei já de 13, a Lei 13.982, que altera algumas coisas muito importantes neste período reconhecido como de calamidade pública e que eu acho super importante todo mundo ter ciência para podermos trabalhar com isso, né? São parâmetros, essa lei 13.982 traz parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada. Não só esse, tá? Vejam, o BPC já tinha sido alterado, o artigo 20 da 8.742 do LOAS, pela Lei 13.981, final de março. Agora, nós temos a Lei 13.982, logo em seguida, e altera aquilo que já estava na 13.981. Então, é bom a gente saber. Temos medidas provisórias a 927, de 22 de março de 2020. Na realidade, são medidas relativas a questões trabalhistas de enfrentamento do estado de calamidade pública que vão, de alguma forma, repercutir nas questões previdenciárias, né? E tem outras medidas provisórias que depois até eu elenco, mas eu quero ir diretamente para o BPC, porque eu acho que o benefício de prestação continuada foi alterado muito rapidamente. Então, o que aconteceu? A Lei 13.981, de 23 de março agora de 2020, ela alterou o LOAS, a Lei 8.742, para elevar o limite de renda familiar, que era de 1/4 e passou para meio salário mínimo, tá? Então, vejam que o parágrafo 3º coloca aquilo que era 1/4 passa para meio salário mínimo, tá? Houve o veto do executivo, o veto, em resumo, coloca como fundamento que essa medida criaria despesas obrigatórias sem indicar a fonte de custeio, sem demonstrar os impactos orçamentários. Então, nós já vimos um dos princípios constitucionais é que
todo benefício previdenciário ou assistencial, ou qualquer benefício, ele não pode ser criado sem indicar a sua fonte de custeio. Então, esse é o fundamento do veto do Executivo. O Congresso derrubou esse veto, o veto 55/2019. E a Advocacia Geral da União entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 662, e o relator, o ministro Gilmar Mendes, determinou em caráter extraordinário, no prazo de 72 horas, que o Congresso e o Tribunal de Contas prestassem informações nessa ação. Bom, enquanto nós estamos nisso, o que acontece? Tem um parênteses aí de projeto de lei, o projeto de lei de 2019, 6.429, que pretendia estender o pagamento do 13º salário, também do Bolsa Família. Tudo isso foi projeto, mas as medidas provisórias, o que é? Perderam sua validade. Eu não vou entrar muito nisso, mas só mencionar. E aí eu trago uma tabela para a gente já dimensionar como que era e o que nós temos hoje. Então, nós tínhamos a lei, a lei do LOAS, a 8.742, mais alterada, atualizada pela lei 12.435 de 2011. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Aquilo que a gente sabia. Veio a 13.981, que eu acabei de falar, passou para meio salário mínimo e veio a ação, né, a DPF 662. Agora, no dia 2 de abril, sai a Lei 13.982 de 2020. O que ela faz? Retorna a 1/4 do salário mínimo. E ela coloca, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idoso, a família cuja renda per capita seja. Agora há uma alteração. Igual ou inferior a 1/4 até 31 de dezembro de 2020. Então, ela coloca que vai ser esse valor, 1/4 do salário mínimo. Então, volta ao que nós tínhamos antes. Então, há outras alterações pela Lei 13.982. Todas essas alterações são conhecidas, porque são alterações que já a jurisprudência decidia nesse sentido, ou outras legislações, como o Estatuto do Idoso, já decidiam nesse sentido. Exemplos e que foram colocados na 8.742, incluídas por essa nova lei, a 13.982, parágrafo 14. O benefício de prestação continuada será concedido ao idoso 65 anos e à pessoa com deficiência para fins de concessão desse benefício. O que vai se levar em conta, né? No cálculo da renda, vai se levar em conta, não vai ser computado aquilo que a gente já tinha pela jurisprudência, aquela pessoa, o idoso, que estiver recebendo, ou o deficiente, da mesma família. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos desta lei. Quer dizer, ratifica aquilo que já está no parágrafo 14, desde que atendidos os requisitos dessa lei. E agora sim, nós temos na Lei 8.742, incluída pela Lei 13.982, o quê? O estado de calamidade. É incluído o artigo 20A, em razão do estado de calamidade reconhecido pelo decreto legislativo, ou seja, foi o legislativo, né, por meio do Senado,
reconheceu o estado de calamidade e da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. O critério, então, o que vem esse estado de calamidade e o que ele coloca com relação à renda per capita. O critério de aferição da renda familiar mensal per capita poderá ser ampliado para até meio salário mínimo. Então, esse poderá significa que tem que ser analisado. Então, ele se dá os critérios como se vão analisar essa possibilidade de ter como critério o quê? Meio salário, quer dizer, no cômputo do cálculo da renda per capita dessa família que tenha um idoso ou um deficiente, poderá ser levado em conta, né, o meio salário mínimo. E aí, o que eu tenho que levar em conta? A ampliação desse meio salário mínimo terá que ser definido em regulamento. Então, nós temos que ter um regulamento sobre isso, que deve sair esses próximos dias, né? Acredito. E aí, a gente já tem os critérios. A ampliação vai ser definida no regulamento e o regulamento vai ter que levar em consideração, né? Vai ter que ter como critérios combinados entre si ou isoladamente o grau da deficiência, que aí a gente vai ter que prestar atenção no estatuto do deficiente, a Lei Complementar 142, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Então, alguém que trabalha, que deixa de trabalhar para poder cuidar desse idoso ou, eventualmente, do deficiente. Então, as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares que podem reduzir a funcionalidade e a plena participação social da pessoa com deficiência candidata ou do idoso. Então, essas circunstâncias pessoais e ambientais vão ser melhor explanadas mais abaixo em outros parágrafos desse artigo 20A. Aí o inciso 4 fala do comprometimento desse orçamento do núcleo familiar, exclusivamente com gastos com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente. Quer dizer, se foi disponibilizado, não há que se falar em gastos nesse sentido, tá? Então, isso tudo vai ter que ser comprovado a necessidade dessa preservação da saúde e da vida, né? Tudo isso tem que ser comprovado. E como que vai ser comprovado? Mediante documentos e mediante a aferição por uma assistente social. Então, aquilo que a gente já estava habituado. O grau de deficiência e o nível da perda de autonomia é representado pela dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, daquilo que a gente já falou nesses incisos e parágrafo, no parágrafo primeiro, serão aferidos para a pessoa com deficiência por meio de índices e instrumentos de avaliação funcional a serem desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira. Ali, vamos lá, tem a lei complementar, mas tem também essa lei 13.146, que trata também do deficiente, né? E aí, ainda o parágrafo 3º coloca as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos que a gente já falou. E aí vai ter que observar que aspectos? O grau de instrução e o nível educacional e cultural daquele que está se candidatando ao benefício LOAS, né, o benefício de prestação continuada, a acessibilidade, a adequação do local de residência, a limitação funcional, as condições de moradia, a habitabilidade, o saneamento básico, o entorno familiar e domiciliar, a existência e disponibilidade de transporte público,
a dependência do candidato ao benefício em relação ao uso de tecnologias assistidas, o número de pessoas que convivem com o candidato ao benefício e a coabitação com outro idoso ou pessoa com deficiência. Tudo isso tem que ser relatado pela assistente social. E o valor que a gente viu lá, o valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos, né? Saúde, médicos, fraldas, etc., será definido por quem? Pelo INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, conforme critérios definidos em regulamento. Então, os critérios, eles devem vir em regulamento, facultado ao interessado a possibilidade de comprovação nos termos do referido regulamento de que os gastos efetivos ultrapassem os valores médios. Então, tudo isso, esses critérios vão depender do regulamento. Então, no momento, a gente vai precisar de um regulamento para isso ser concedido, a não ser que na ausência de regulamento, o assistente ou assistente social vá ter condições de fazer isso. Em tempos de coronavírus, isso fica um pouco difícil, mas estão dados aqui os critérios e as mudanças. E isso nós vamos ver no decorrer dos dias, como que isso vai ocorrer, certo?